Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje vamos estar falando do notebook Lenovo Slim 6, é o Yoga, tá? A versão dele. Hoje é 27 de novembro de 2024, Black Friday, ele tá custando R$ 3.659. E lembrando, provavelmente nos próximos dias vai subir bastante esse preço, a gente tá na promoção específica aqui do ano, que só vai acontecer lá no próximo ano de novo. Vamos começar analisando a estrutura física. Eu tô aqui no meu site, onde tem uma imagem de melhor qualidade. E aqui nós temos uma pequena aba na parte superior do notebook, onde vão estar presentes webcam, LED, microfone e aqui um design bem diferenciado, bem arredondado. Também temos proteção de privacidade. Essa aba vai ajudar muito no dia a dia você estar abrindo o notebook, né? Ela facilita demais, é bem melhor até que o desnível que algumas empresas colocam. Então a gente tem aqui essa vantagem de ter uma abinha. Quando você for abrir aqui, não corre o risco de tacar o dedo na câmera, né? Só se você deslizar na hora que estiver abrindo, mas aqui tá interessante até. E essa proteção de privacidade é muito útil para evitar que algum hacker consiga ver através da sua câmera, certo? Então fica a dica aí de você sempre deixar a câmera protegida e só deixar aberto quando realmente precisar. Aqui nós temos o design com bordas finas. Vocês sabem, quem me acompanha, que eu odeio isso aqui. Eu não gosto de notebook com borda fina, que parece muito frágil. Na verdade fica frágil, né? Tem muito notebook que quebra a tela por qualquer besteirinha por conta desse design aqui, que dizem que é mais bonito, mas eu não considero. É bonito, é bonito, mas não é seguro, ok? Mas tem gente que gosta e não tem pra onde correr. É o dispositivo que a gente está falando aqui, então vamos aceitar essa borda aqui. Aqui embaixo também a borda não é muito grande, até um pouco diferente dos outros notebooks, né? Então você ganha um pouco mais de tela aqui embaixo, fica mais rente ao teclado, o que também é interessante. Bora falar agora sobre o teclado desse notebook, né? Sobre a parte da base. Aqui nós temos uma imagem da base do notebook. Logo de cara já dá para ver aqui que ele é muito bonito, né? Olha só que design interessante, uma cor mais sólida. E temos uma dobradiça contínua, que é um tipo de dobradiça que vai durar mais, ela é mais resistente, então você vai conseguir usar por bastante tempo aí, sem precisar fazer algum tipo de reparo. Tem aquela dobradiça de cantos, sabe, que fica nos cantos? Aquela ali, ela costuma dar mais problema. Essa aqui é muito melhor e é sem dúvidas um ponto positivo para esse notebook. Bom, aqui no teclado, pessoal, a gente tem várias teclas multimídias, né? Botão delete também. E você pode estar sentindo falta de alguma coisa aqui. Não tem teclado numérico. Por que que não tem? O notebook ele foi feito para ser compacto, então ele vai caber na maioria das bolsas da mochila com muita tranquilidade. Por quê? Ele é pequeno, ele só tem 14 polegadas, ele é bem diferente dos notebooks maiores aí do mercado, mas apesar de ser pequeno, ele traz bastante coisa interessante que você vai ver nesse vídeo aqui. Bom, nós temos aqui, pessoal, um mini enter, né? Um botão enter bem pequeno, um botão aqui também para apagar. E não aparece a tecla cedilha, mas provavelmente vai chegar na sua casa com a tecla cedilha, tá? Porque essa foto aqui geralmente é na foto do padrão americano. Então o notebook ele é vendido no padrão brasileiro também. Na lateral a gente tem os furinhos aqui para a saída de som e conta com Dolby Atmos. Se você não sabe o que é o Dolby Atmos, não sei como é que fala exatamente, desculpa. Mas é basicamente um som 3D, tá? Você consegue ouvir, assim, o notebook ele vai trabalhar bem a ambiência do som, que é interessante para quem assiste filme, que a maioria dos filmes conta com esse sistema. Então acontece alguma coisa ali na frente, você escuta como se estivesse um pouco mais na frente. É bem legal, bem interessante, parecido com aqueles home theater que a gente tinha antigamente, só que uma versão bem menor. E aqui embaixo, pessoal, nós temos, olha só que beleza, o touchpad, né? Que é o touchpad que está centralizado, já que a gente não tem um teclado numérico, então fica mais interessante utilizar, acredito que vocês vão gostar. Pessoal, e vamos falar de coisa mais interessante, né? A gente já falou aqui do teclado, já falou do design estrutural em si, mas falta a gente falar das portas. Olha só, já separei aqui a imagem, né? Já tá separado aqui no blog. Que beleza! ou não. Essas são as portas do notebook, tá? Essa lateral aqui à direita, a gente tem uma porta USB, tem aqui uma bateriazinha, porque ela deve ter força também para carregar alguns dispositivos, e aquele USB padrão para conectar um teclado, para conectar um mouse, para conectar um webcam. Só que tem um problema, se a gente olhar na outra lateral aqui, não tem outra porta USB normal, tá? Então, se você tiver um dispositivo USB dessa porta quadrada, você só vai conseguir usar ele, a não ser que você tenha um adaptador, certo? Eu vou mostrar algumas alternativas, mas só tem uma porta USB padrão, ok? Isso é um ponto que tem que ficar bem claro. Você vai comprar esse notebook sabendo que ele só tem uma porta, ou seja, se você tem um teclado e um mouse separado que usa USB, só vai usar um deles, ou você vai precisar de um hub USB para usar os dois ao mesmo tempo. O notebook não conta com a vantagem de ter duas portas USB-A nele, mas tudo bem até aí. É um notebook compacto, né? Realmente dá para entender algumas coisas. Em seguida tem uma saída mista para fone de ouvido, para você conectar um fone mesmo, né? Um fone com microfone,
etc. É uma entrada mista, ou seja, para aquele cabo único. Caso você tenha um fone que tenha duas entradas, precisa desse rapazinho aqui para funcionar, tá? Ele não vai funcionar normalmente se for só uma. Não vai funcionar o microfone, só vai funcionar o áudio. Em seguida temos o botão de ligar, que diferente da maioria dos notebooks, fica na lateral. Eis aqui um problema, tá? Que eu quero comentar com vocês, que eu acredito que possa acontecer desse notebook estar dentro da mochila e por acidente ele ligar, ok? Então é bem interessante ficar atento a isso, tentar colocar esse botão virado para cima, né? Para evitar algum acidente. Mas é interessante também o botão estar do lado aí, até para economizar espaço também. Depois tem o botão reset, que a Lenovo inclui na maioria dos seus notebooks, que é caso o notebook venha a travar, você conecta ali uma agulha, um palito de dente, alguma coisa para resetar o notebook, né? Ele não vai apagar nada, ele vai simplesmente reiniciar. Ele vai reiniciar forçadamente, caso ele trave e não responda nenhum comando seu. É um botão útil. Talvez algumas marcas tenham medo de utilizar esse botão e as pessoas pensarem que o notebook delas trava, mas todo notebook trava. Seria muito útil se tivesse em todos os notebooks, tá? Na lateral seguinte, temos uma saída HDMI. Que bom que ainda tem uma saída HDMI, né? Que eles economizaram bastante o espaço aqui do notebook, fizeram ele bastante fino, mas ainda conseguimos aí ter um HDMI padrão, que é a porta mais fácil, é o cabo mais barato HDMI que a gente consegue encontrar no mercado para projetar em um projetor, em um segundo monitor e etc. Depois, pessoal, temos aqui duas portas USB-C? Não, Thunderbolt 4, que é uma evolução, digamos assim, da USB-C. Não é a mesma coisa que a USB-C, tem o mesmo formato, mas é bem mais forte. Algo muito interessante aqui para vocês, tá? Ele tem um carregamento por meio da Thunderbolt, então dá para você achar na maioria das lojas hoje em dia esse cabo, né? Se você quebrar o cabo de carregador, sai muito mais barato para você estar carregando o notebook. E no geral, essas portas também vão permitir aqui que você conecte aqui um adaptador, né? Um adaptador da Thunderbolt para alguma porta. Por exemplo, aqui nesse notebook não tem a saída RJ45, que é a entrada para o cabo de rede, para se conectar diretamente ao roteador. Então, você pode ter um adaptador aqui e conectar nela, e você ainda vai ter uma boa velocidade de conexão, porque a porta Thunderbolt, ela tem uma velocidade assim surreal, incrível, é muito melhor do que o USB-A padrão. Mas você vai ficar sempre dependendo disso, tá? Quando você precisar de mais portas, você vai precisar ter um adaptador Thunderbolt para utilizar, ok? Fica a dica para vocês terem adaptadores, economizar aí. Se você for comprar um teclado e um mouse, comprar aquele combo, aquele teclado e um mouse que é tipo Bluetooth, certo? Tem o Bluetooth, mas também tem um que é só um USBzinho, você conecta e usa mais tranquilamente, você não tem que comprar adaptadores, né? Já falamos da carcaça, já falamos do teclado, das portas, bora falar das especificações técnicas. Lá na Amazon tem, mas eu separei uma tabela aqui para facilitar a nossa vida, né? Então a gente vai utilizar a tabela. Eu tive trabalho para fazer, por que eu não vou utilizar, né? Bom, temos aqui, pessoal, nesse notebook processador Intel Core i5-1240p. Que processador é esse, né? Aliás, vou falar de uma maneira mais simples, não fuja desse vídeo. O que é o processador? Ele é basicamente o que comanda tudo ali no notebook. E aqui nós temos um processador da Intel, é a marca dele, Core, não é uma nomenclatura. i5 é a versão desse processador, e o i5 é bem simples de entender, tá? Ele é basicamente um processador que vai dar conta de tudo, é pau para toda obra. Sabe ali quando você trabalha numa empresa e você tem que trabalhar no caixa, lavando o chão, limpando o banheiro e etc. É esse processador aqui, ele é pau mesmo para toda obra, ele vai dar conta de bastante coisa. E outra coisa muito interessante, ele é da 12ª geração. Esse 40 aqui é só para especificar ele, tá? E tem o P. O que é esse P? Processador econômico para notebooks. É basicamente isso, tá? Então a gente tem um processador que ele não tem um alto desempenho dele, ou seja, é um i5 um pouco mais capado. É como se o funcionário ali, ele tá se negando, né? O chefe mandou, você vai limpar o chão, vai limpar o banheiro, vai limpar o caixa. Ele falou, não, vou ficar aqui só no caixa e por aí, se der certo, eu limpo o chão. É mais ou menos assim, mas ainda é um processador muito bom. Esse é o Core i5. Vamos falar da memória RAM. O que é a memória RAM? É basicamente um tipo de memória que vai permitir que você abra os aplicativos no seu computador e use eles ao mesmo tempo, tá? Então, sem a memória RAM não daria para usar nada no computador. Quanto maior ela for, melhor. Você vai conseguir usar mais aplicativo. Nesse notebook nós temos 16 GB, que é um número muito bom. O mínimo hoje em dia para você ter um uso aceitável nos notebooks são 8 GB. E isso já tá assim bem nas últimas mesmo, tá? A gente já tá querendo considerar aumentar já essa quantidade mínima. E nós temos aqui 16, a gente tem o dobro, né? Então você vai ter bastante espaço para trabalhar. Outro ponto positivo, LPDDR5. Memória DDR5 é excelente, é uma evolução que a gente já teve das memórias RAMs. A maioria dos notebooks do mercado vem com DDR4, então a gente já tem uma memória mais tecnológica e melhor ainda, 4.800 MHz. Olha só que beleza, então a gente tem uma memória, o clock bem rápido. Qual é o ponto negativo? Soldadas, não dá para trocar
trocar. Se você tiver no futuro algum problema ou precisar trocar, né, querer aumentar a memória RAM, não vai ser possível, infelizmente. Vamos aqui para a próxima especificação, que é o armazenamento, onde você vai salvar foto, música, vídeo, aplicativo, o que você quiser salvar, né, desde que seja legal. Temos aqui, ó, 512 GB de armazenamento SSD, última tecnologia que a gente tem, assim, disco sólido. Logicamente tem outras tecnologias mais avançadas, mas no mercado mais vendido SSD. Se você tem um notebook antigo que demorava 5 minutos para ligar, isso não é mais realidade. O notebook hoje liga em 10 segundos ou menos, tá? Então é o caso desse notebook aqui também. Tecnologia, né? Ele aqui é no formato M2, 22x42 e várias outras coisinhas. Posso aumentar o SSD? Posso, até 1 TB via M2, mas a marca não informa se é o SSD que já vem no notebook, eu tenho que trocar para um maior, ou se eu tenho outro espaço para colocar um SSD. Ok, isso não é informado, mas existe a possibilidade de aumentar até 1 TB. Lembrando que 512 GB é um número bem redondo, vai facilitar muito a sua vida aí. Da maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo vão se beneficiar desse armazenamento, né? Você vai demorar a encher 512 GB. A não ser que você instale muitos jogos como o The Sims 4, por exemplo. Esse notebook roda The Sims 4, tá? Beleza, vamos falar da placa de vídeo. Já acabei adiantando o The Sims 4, mas teremos aqui o Intel Iris Xe. Essa placa é excelente, você não tem condição. É uma placa que já vem no processador, integrada ele, né? Já tá junto dele ali, mas é uma placa surreal de boa. Eu acredito que ela se compara até bem a algumas RTX não, algumas GTX um pouco mais antigas, tá? Ok, o que ela é capaz de fazer? Roda The Sims 4, roda GTA V, dá pra você jogar RDR, baixando um pouco os gráficos, dá pra você jogar The Crew, talvez dê pra jogar um Forza, não testei, mas eu utilizo essa placa de vídeo com processador i5 também, um notebook muito semelhante a esse que tá aqui nas especificações, e eu consigo fazer tudo isso, e ainda edito vídeo. Então assim, uma placa de vídeo muito boa. Como eu falei, o notebook ele tem cara de ser gamer, mas ele não é gamer não, tá? Ele não é gamer, mas essa placa dá conta, assim, de você rodar uns jogos bem interessantes, se divertir, e até trabalhar com a edição de vídeo ali, mais básica, mediana. Não é um notebook voltado à edição de vídeo também. No geral, um notebook voltado ao trabalho, tá? No trabalho geral mesmo. Talvez uma coisa mediana de cada. Não use, aliás, para render 3D. Não é o intuito desse notebook. Ele também não vai ter uma refrigeração muito boa para isso. Então, se você é arquiteto, não é uma boa escolha. Se você trabalha com modelagem 3D, talvez não seja uma boa escolha também para você. Vamos lá. Placa de vídeo já falei, vamos falar das portas. Aliás, já falei das portas, deixa quieto. Temos a tela. Olha que beleza. Eu te asseguro que até a data desse vídeo você não vai ver um notebook no preço desse com a tela tão boa quanto a que esse aqui está apresentando. Temos uma tela de 14 polegadas, pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, para mim é positivo, um notebook mais compacto, é menor, é mais fácil de carregar, com a resolução de 2.2K. Os notebooks no Brasil, a maioria tem uma tela com resolução HD, que é a mais ruinzinha. Aí tem uma minoria ali que tem a resolução Full HD, que é bem agradável, é a que eu uso inclusive, né, que é fácil de utilizar, é bom para os olhos, e aqui a gente tem uma resolução de 2.2K em um notebook na faixa dos R$3.600. Isso aqui para mim é surreal, tá? Então a tela de 2K ela tem uma resolução enorme. Se você está me vendo de uma forma aqui, na tela de 2K você ia me ver aqui quase pessoalmente, tá? Com todos os poros no meu rosto. Nem me arrisco a colocar uma resolução maior nesse vídeo. Mas é isso. Para complementar, não é só a resolução que é boa, painel WVA que permite ótimos ângulos de visão. Você vai conseguir utilizar, aliás, ver o notebook ali de diferentes ângulos de uma boa forma, ainda com uma boa qualidade de imagem. Então quando você tá com o pescoço cansado aqui, você ainda vai enxergar bem a tela, que é um ponto positivo, é claro, né? Bateria, aí chega um problema, um impasse na verdade, tá? Bateria 65 Wh. O que acontece, pessoal? É muito complicado falar sobre bateria, certo? Porque as marcas não colocam mais mAh, cada notebook tem um consumo diferente, a marca coloca estimativas exorbitantes de 8 horas, que nunca o notebook dura 8 horas, tá? Só se você fizer igual a marca fez. O que eles fazem, né? Eles botam o brilho no baixo, botam o notebook na economia de energia, deixa aberta a tela parada sem fazer nada. Aí dura 8 horas tranquilo, mas você trabalhando no notebook não tem como, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar minha estimativa, não utilize como verdade, tá? Isso é só uma estimativa. 65 Wh é uma bateria que tem uma capacidade boa para os notebooks de hoje, mas é um notebook também que vai consumir bastante bateria. Ele tem uma resolução 2K. Assim, quanto melhor a qualidade da tela, mais energia ela gasta ali para exibir pra gente uma imagem de boa qualidade. Então é um notebook que eu acredito que tende a durar de 3 a 4 horas no máximo, tá? E você fazendo uso mediano, se você fizer um uso mais pesado, eu acredito que é um notebook que vai durar menos. Sabe qual é a recomendação boa para esse notebook? Para quem trabalha com marketing, para quem faz imagens, para quem cria ali coisas no Canva. O Photoshop eu nem indico muito, que talvez vai pesar muito pro notebook, mas é uma tela com uma qualidade ótima para você
criar ali panfletos, identidade de marca, eu acho que identidade visual é o nome, né? Fica a dica para vocês, uma tela muito boa para esse público também. Ok, pessoal? Então temos o peso 1,31 kg, é um peso relativamente baixo, né? Notebooks mais parrudos têm um peso em torno de 2 kg. Esse aqui já é pequenininho, então ajuda bastante. A gente falou da tela, bateria, só não falei sistema operacional, que no caso é o Windows, né? Muito simples, muito tranquilo, rapidinho você se acostuma, tá? A gente falou aqui sobre tudo que eu precisava falar do notebook, mas agora eu preciso mostrar para vocês o que as pessoas que compraram têm para falar sobre ele. Eu acredito que vai ter bastante elogio sobre a tela, eu não olhei ainda, eu não costumo olhar antes, né? Eu costumo ler junto com vocês. Vamos começar pelo Ruben, ele comprou em fevereiro, faz um tempinho, né? Muito mais prós que contras, tô curioso para ver aqui os contras, tá? Prós: portátil, elegante, singelamente robusto, excelente desempenho em tarefas comuns, tela excelente, mas diria que a melhor proporção é 16:9, não 16:10, né? O 2K acaba ficando a proporção diferente, mas algumas pessoas vão gostar. Inclusive pode ser por isso também que as bordas são tão finas, né? Para ele bastaria se for HD, que reduziria até maior autonomia de bateria, que é boa, mas nada especial. Então deve ser mais ou menos o que eu falei mesmo. Teclado confortável, touchpad muito bom, saída de som nota 7, né? Tem o Dolby Atmos que dá uma ajuda. Contras, vamos aos contras. Carregador esquenta bastante, poucas opções de conectividade, né? Como eu falei, aqui a gente tem porta Thunderbolt, então é um pouco diferente, a gente só tem a USB quadrada, isso pode acabar desagradando algumas pessoas. E esquenta com certa facilidade em climas mais quentes. Aqui no Ceará ele vai esquentar um pouco então. As setas para cima e para baixo são muito pequenas, costuma acontecer em notebooks de 14 polegadas. Pelo preço pago, ele pagou 10 vezes de 440, ele pagou R$4.400. Se ele tivesse esperado, não, mas faz muito tempo, né? Mas agora tá 3.600, deixa eu conferir, 3.659. Então ele pagou, eu não diria que ele pagou caro, que a gente tá na promoção de Black Friday, costuma estar mais barato, né? Mas, pô, foi um valorzinho interessante que ele pagou, hein? Vou ver mais um aqui, aí eu deixo vocês ver o resto, que o vídeo tá ficando longo, tá? Carolina Iris, cumpre o que promete. Pra mim valeu a pena o investimento, pequeno, compacto, rápido, vi muitos comentários falando sobre esquentar muito, mas comigo não teve nada disso. Única desvantagem é a bateria, provavelmente por conta aí da tela, né? E tem uma tela azul aqui também, ó. Parece que o Felipe teve um problema de fábrica aqui. Geralmente é um erro de instalação de software. Ok, pessoal? Olha só que interessante também, né? Deixa eu ver aqui na Amazon, devolução pode ser devolvida até 31 de janeiro de 2025, então dá tempo você testar bastante o notebook aí. Lembrando que a devolução tem que ser consciente também, né? É isso, você viu as avaliações, viu o preço, fiz a minha análise, fui sincero com você e em troca eu só te peço uma coisa, tá? Like, se inscreve no canal, beleza? Só isso que eu peço em troca se você gostou desse conteúdo. E se Deus tá tocando seu coração pra ir numa igreja, não deixe isso pra depois, tá? Dá um pulo lá, só te avisando mesmo, só dando um toque assim pra você lembrar que Deus tá querendo falar com você, tá certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.